Sensacional, galera. Hoje estamos aqui, mais um episódio com uns convidados, um casal maravilhoso, mega especial, que eu falo que seja amigo de Deus, que ele te apresenta os amigos dele. Então, eu tive a honra de conhecer esse casal maravilhoso. Eu tenho certeza que tem uma história inspiradora e vai inspirar você, que é o nosso público aí, em como empreender junto, como fazer negócio como casal e sim, também ter uma família maravilhosa. Então, bora, roda a vinheta. Negócio em Jogo é o podcast feito para você, empresário que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho de ter um negócio de sucesso. Agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, a Move Negócios, que é mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio, e a Potencial Pleno, muito mais que negócio, uma verdadeira escola de resultados. E hoje estamos aqui com ele, Leonardo e Aline da Grand Prix. Sejam muito bem-vindos, gratidão por deixar os seus afazeres, seus lares, sua família para estar aqui com a gente, contando um pouco da história e do que vocês têm feito nesse movimento lindo de vocês aí. Bora lá. André, é uma alegria estar aqui com você, ainda mais com a minha esposa do lado, minha parceira de vida. E eu tô ansioso, expectativa mil, do que vai Massa. rolar aqui nessa mesa, né? Bora, vamos começar essa festa então, né, Aline? Me diga uma coisa, pra começar assim, de quem que foi a ideia de fazer negócio junto, assim, ou foi meio que natural o negócio, foi acontecendo? Ou vocês falaram, não, vamos trabalhar junto? Como que foi esse rolê aí? A minha família é do ramo de automóveis. Aham. Então, quando eu conheci o Leonardo, a minha família já tinha loja de carro. Ah, então você é a pioneira do negócio. Daí acabou a coincidência dele também estar mexendo com carro, Caramba, né. cara. Mas na época eu não trabalhava com carro, eu trabalhava no banco, Aham. e a gente começou a namorar, e daí pra gente poder ter os dias de folga juntos, ele trabalhava em concessionária, eu falei: "Vou trabalhar em concessionária também", porque daí a gente folga durante a semana, a gente escolhe o mesmo dia da folga. Aham. Vamos olhar, vamos juntar o útil ao agradável aí, né? Essa brincadeira começou lá em 2004, quando nos conhecemos. Eu trabalhava na Fiat, uma concessionária aqui em Curitiba, Uhum. e ela fala que eu chamei a atenção dela pelo fato de parecer muito com meu sogro, não só no aspecto, talvez físico, mas eu acho que o que chamou mais atenção foi o fato do meu sogro também trabalhar com carros, né? Aham. E ali, quando a gente se conheceu, eu falei: "Olha, não é só teu pai que trabalha com carro, não. O meu pai também trabalha com automóveis, a minha família inteira é envolvida com automóveis". E ali começou uma história bem interessante, porque aí realmente ela era bancária, trabalhava até então no antigo HSBC, Uhum. né? E ali, depois de pouco tempo, creio que 6 meses, 7 meses de namoro, ela perde a conta do banco. Trabalhava bastante tempo, estava crescendo lá. Caramba, E cara. ela foi embarcar nessa aventura. Ela entrou numa concessionária Volkswagen para vender carro zero. E aí eu também, em várias lojas de carro e concessionária, até então, em 2009, a gente abria a nossa loja. Em 2009 começou então 2009, a loja de 2009. vocês. Então você também Exatamente. estava na concessionária, a Aline também em concessionária. Opa, vamos abrir o Isso, nosso negócio junto? isso. Eu tenho 43 anos, André. Eu Aham. vendo carro desde os 15. Então Caramba. são Tá, mas 28 como que anos foi? que eu Pera, vendo pera, carro. pera. Como que foi esse primeiro carro que você vendeu aí com 15 anos? Cara, eu não sei se foi o cliente que foi um louco de comprar um carro com adolescente, ou se fui meu pai deixar um adolescente vender um carro, né? Mas com 15 anos eu vendi um carro, eu lembro de detalhes dessa venda. Meu pai tinha uma parceria junto com o lojista, deixava os carros lá para vender. E aí ele tinha uma S10, cabine dupla na época, uma Deluxe vermelha, né? Que aqui no Paraná chama Bordeaux, né? Eles chamam de Bordeaux. E eu me lembro muito dessa venda, foi muito rápido, o cliente chegou, ele pediu um descontinho, eu vi ali, meu pai não vai brigar, né? Porque tá muito próximo do que... E realmente era muito próximo, era tipo como se fosse hoje R$ 1.000, assim, R$ 2.000 de desconto. E aí eu vendi o carro, o cliente pagou, conferiu na conta e o carro foi entregue. Quando meu pai voltou, ele tomou um susto. Falei: Cadê "Ó, o pai, carro? a parte de documentação, não sei se eu fiz certo, né? Que o dinheiro tá na conta, tá? Que a moça aí É isso conferiu". que importa, depois a gente acerta a burocracia. Então foi 3 anos ali, né, esse tete a tete ali junto com meu pai nessa loja que ele era parceiro, não era dono, mas ele deixava uns carros lá. E aí sim, definitivamente, quando a gente se muda para Curitiba, eu tive meu primeiro registro em carteira, numa loja que tem mais de 30 anos na cidade, é uma loja bem conceituada. E ali comecei a minha carreira dos anos 2000 até 2009, que foi quando eu abri uma sociedade junto com o irmão do meu sogro, tio da minha esposa. Então foi aí que começou o game. Exatamente. Eu não vou falar, eu não vendi carro aos 14, mas que eu atendi muito cliente, É. né, porque meu pai também tinha loja de carro.
E ele falava assim que eu dava sorte, que todo carro que eu atendia o cliente, e eu, assim, eu sou a moda antiga, né? Antigamente o meu pai comprava o carro, a gente fazia a preparação do carro, quem fazia a preparação do carro era eu, né? Caramba. O que que era essa preparação? Tipo, lavar, Preparação, limpar? assim, usava muito tal do silicone antigamente, então Aham. era dar o trato do silicone, pneu pretinho, passar querosene no motor. Literalmente colocar a mão na massa. Toma na massa. Essa experiência de você pegar desde lá dos detalhes do carro, entender. Hoje, tendo loja de carro, a gente consegue Tem uma visão macro ter do uma visão negócio. macro do negócio. Aham. É o show de fábrica isso, Sim, né? sim, sim. Que se fala. E todo carro que eu preparava vendia. Cara, Porque eu olha. deixava como zero, né. E como foi importante para nós 2 ter essa vivência, porque o ramo de carro não é muito fácil, né, porque é um ramo que demanda muito tempo do profissional que está no ramo de carro. Às vezes, a gente é da época que trabalhava sábado e domingo, né, Sim. por isso que a gente De folgava domingo a durante a domingo. Não semana, sei era se de você lembra, domingo a André, quando na domingo. cidade de Curitiba tinha uns feirões nos supermercados. Trabalhávamos em Sim, feirões de Lembra mesmo? mercado, quando sim, a gente sim, Então, sim. trabalhava em concessionária. a gente Aham. era dessa pegada. Tinha muito, É. né? Eu me Muito lembro disso. que em 2004, a Copa do Mundo foi 2002, 2006. Em 2002, não, 2006, que nós já estávamos casados. Eu assisti a Copa do Mundo no estacionamento do Carrefour vendendo carro. No Carrefour era bem famoso com esses É, feirões aqui, eu nós lembro. queríamos matar o gerente, né? Porque a gente falou, cara, é Copa do Mundo, como é que você vai querer fazer um Quem que não tinha feirão? ninguém na rua, Não cara? tinha ninguém. E eu me lembro que eu trabalhei quando o Brasil estava jogando partida de Copa do Mundo numa Caramba, TVzinha. cara. Então, assim, a gente tem história. A gente veio dessa época que realmente era de domingo a domingo. Hoje a gente já não, o sindicato já nem permite mais e tal, os concessionários não abrem mais nos domingos, exceto uma exceção, assim. Mas a gente veio dessa labuta. Dessa. Quantas vezes a Aline pegou chuva, sol, né? Literalmente, molhar os pés ali, às vezes o pátio ele chovia muito, né? Aquela chuva de verão, às vezes chovia demais e a gente voltava para casa com os pés encharcados, assim. Então, a gente tem história, cara, Tem nesse história. ramo. A gente Mas o tem que que história. essa motivação, assim, de empreender de vocês, por que que foi? Foi justamente assim, falou assim, cara, mas por que vocês decidiram abrir o negócio de vocês, cara? Qual que foi? Ah, eu vou falar assim por mim, assim, eu vou tentar resumir, né? Algo para que quem possa estar ouvindo possa entender. Eu acho que na vida chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. E toda decisão é um risco de dar certo e de não dar certo. É uma decisão que você vai tomar. Em 2008, eu estava na Citroën, da Avenida Mário Torinho, aqui na nossa cidade. E um dia eu saí da concessionária, eu olhei para uma loja muito bonita na nossa cidade, assim, que tinha na avenida, cheia de carro. E eu falei, eu vou entrar agora na sala do diretor e vou pedir a conta. E eu vou em busca do meu sonho de abrir minha própria loja. E aí eu me lembro que quando eu fui falar com ele, eu falei, olha, eu vou tomar uma decisão, essa decisão não tem mais volta. Eu enchi os meus olhos de lágrimas assim, olhei para aquela loja, olhei ela cheia de carro e eu falei, agora é a minha vez, eu vou entrar lá dentro, vou decidir essa parada agora. Tinha 27 anos. E aí eu falei com ele, e aí eu falei, olha, preciso que você me mande embora, porque eu vou ter um acertozinho aí, 20 e poucos mil reais, esse dinheiro vai me dar aí um empurrão para eu realizar o meu sonho. Mas qual é o teu sonho? Abrir uma loja. Ele riu. E eu entendo, ele não riu assim, desdenhando do que eu não era capaz, mas pelo fato dele falar assim, não se abre uma loja com 20 e poucos mil, né? Eu falei, cara, mas eu preciso. E ele falou, olha, a gente não vai te mandar embora porque você é o melhor vendedor da loja. E eu falei, cara, você vai mandar. E aí eu me lembro que, passados uns 4 dias, eu voltei lá na loja, assim, e aí ele falou, olha, a gente não vai mandar. Ele falou, brincadeira, teus papéis já estão todos aqui. Cara, espero que dê tudo certo. Você é um baita vendedor e corre atrás. E aí, não teve mais volta. Eu nunca mais voltei a trabalhar em concessionárias. E começou com os E 20 e poucos mil. comecei com uns 20 e poucos mil. Aí eu me lembro que nós tínhamos um apartamento. A Aline não foi muito a favor de eu vender o apartamento assim, porque a mulher é mais segura e tal. Eu falei, olha, amor, eu vou vender o apartamento para esse negócio dar certo. Eu preciso. Tá, Preciso, vamos lá. né? Caramba. A gente tinha um imóvel e aí a gente colocou literalmente tudo. All in. Mas eu vou falar, o Léo sempre teve esse perfil, Vocês já eram casados há quanto tempo? Eu tô curioso agora. Quando o Léo decidiu fazer isso. ficou 5 anos, 6 anos, acho que uns 6 anos a gente era casado aí.
Era. uns Uns 6 6 anos, anos. quando o Léo decidiu sair do emprego, vamos vender nossa casa e vamos começar o negócio. Mas desde que eu conheci ele, eu sempre vi nele essa garra, esse perfil assim, de Fazer acontecer. conquista. Uhum. Então ele falava: "Ah, esse mês eu vou ser o melhor vendedor", e ele ia lá e ele era. "Ah, eu vou ganhar tanto nesse carro", ganhava. Então isso acaba dando muita credibilidade e assim, a gente casa e você vai aprendendo a confiar na pessoa. Então eu comecei a confiar nele, falou de negócio, eu vi que ele sabia multiplicar o Muito bom, capital, muito bom. né. Uma frase que eu não esqueço quando a gente se conheceu, que a gente estava começando a namorar, ele trabalhava na Fiat na época, e ele falou e eu descobri quanto ele ganhava. Eu trabalhava no banco, achava que ganhava bem, daí eu descobri quanto ele ganhava trabalhando vendendo carro. Eu falei: "O quê? Vou trabalhar vendendo carro também", né. E ele falou assim: "A minha motivação para vender carro é boleto. Quanto mais eu preciso ter conta, quanto mais boleto eu tiver, mais carro eu vou vender". É, Falei: "Nossa, ele mecanismo meio inverso, Uma né? coisa que a faculdade não ensina, É, coisa que a né. faculdade daí ensina. não era que era assim, então ele falava: "Eu vou comprar tal coisa", comprava sem dinheiro para poder vender carro e poder pagar o boleto. E eu sempre confiei nisso. E eu acho que esse é o espírito empreendedor, onde você sempre vai dar um passo um pouco mais do que é possível, e você vai ter a fé de acreditar que aquilo vai dar certo, que você vai dar conta, que você vai conseguir ampliar a tua capacidade para chegar naquele lugar. Então esse é um perfil do Léo. Pode ser o boleto, antigamente o nosso boleto era mais barato, os boletos hoje aumentaram, Sim, daí também tem que correr mais rápido, Tem né? que correr mais rápido. A mas verdade, a o vida mecanismo continua sendo o mesmo. o A gente, desafio que eu tinha né. quando eu não tinha nada, é o mesmo que eu tenho agora com um pouco mais, porque a gente sempre quer ir para o próximo nível. O próximo nível tira você da zona de conforto totalmente. Eu acho que todo empreendedor, ele passa por algum momento que ele fala assim: "Cara, ainda mais quando você já chega numa fase financeira, que se você começa a fazer uns cálculos, ainda mais quando essa Selic está 15%, falando assim: A vontade que eu tenho é de vender tudo". E você soma o teu patrimônio e calcula se ele tivesse todo aplicado, Uhum. né. Eu falo com diversos empresários, o cara acorda, tem uma vez no ano ele acorda com esse sentimento, principalmente quando as coisas não vai muito bem como ele queria. Mas o que nos move não é só você ter dinheiro, mas é um propósito maior do que o dinheiro. Porque se fosse só dinheiro, eu já tinha parado. 28 anos vendendo carro, né. Eu já tinha literalmente parado e ter sossegado, né, não ficar, preocupado em querer com que os outros me acompanhem na velocidade que eu tô. A gente que na verdade, André, se você parar pra pensar, você hoje tem mais trabalho com pessoas do que com o teu negócio. As pessoas dão mais trabalho, né, de querer fazer com que elas vá para o próximo nível, de querer que elas prosperem junto com você, Que elas de evoluem. querer que elas evoluem. Quando você vê que isso é uma decisão que não parte de você, mas delas também, porque você não obriga ninguém a prosperar, é uma decisão que cabe à pessoa, se ela quer ou não. Uhum. E chega uma hora que literalmente cansa, mas o que faz você continuar é ver os acertos, é ver aquele funcionário que chegou na tua empresa de ônibus, e eu tenho um funcionário e agora poucos dias atrás ele comprou um Audi maravilhoso, e a gente estava contando essa história dele lá na loja. Pouco tempo, 3 anos. Morava de aluguel, hoje tem seu apartamento. Então você fala assim: "Cara, eu tenho que continuar, porque a bênção não é sobre a minha vida, ela é derramada na vida de outras pessoas". Então desde desse início, dessa questão de querer empreender, e aí tem um paralelo que a gente faz quando a gente de fato teve um encontro com Deus, né. Quando a gente entregou a nossa vida para Deus, assim, literalmente em 2011, Deus, ele transformou nosso casamento, nos deu os filhos que a gente sonhava em ter, tudo. A gente tem um testemunho muito bonito, inclusive a gente leva esse testemunho para muitos lugares, né, sobre a nossa transformação na área familiar, o que Deus fez. E aí vem um pacote junto, que é a empresa, que é a prosperidade da empresa, né? O casal, ele quando ele está alinhado, e por um período a gente andou muito desalinhado, eu e a Aline. A Aline voando lá na Volkswagen, eu voando no meu início do negócio, e ali a gente literalmente quase acabou com tudo, né? E aí Deus transformou, Deus entrou de fato no nosso casamento, e aí sim a gente tem duas histórias para apontar. Antes de Deus, sem Deus, no nosso casamento, e quando Deus entrou. Aí é uma história muito bonita, assim, do que Deus fez, sabe?
A gente não pode deixar. Podia É, contá-la pra mim, que eu eu tô, não- cara, a gente não E- pode e o dimensionar isso porque é uma verdade da E o nossa vida. Com né? certeza, faz interessante é parte que do jogo. antes, né, quando nós nos casamos, nós éramos profissionais bem-sucedidos, ganhávamos bem, né, morávamos Na nossa bem, empresa, mas não tínhamos empresa, às vezes a gente era bem-sucedido, mas a gente não era próspero. Não havia prosperidade, porque não havia conexão. Então, eu sonhava algo para mim, na minha empresa, no meu cargo, né, nas minhas você tinha os metas. teus sonhos e eu tinha os E meus. o Né? Léo sonhava os sonhos Não era um dele com a sonho do empresa dele. casal, sabe? A gente não tinha um sonho como casal. Então, ganhávamos bem, vivíamos bem, mas a gente não prosperou. Isso que é muito interessante ver, porque depois que a gente realmente se alinhou com Deus, nos alinhamos como casal e começamos, a gente vai ter que buscar o mesmo sonho. Vamos ter filhos, vamos ter uma casa, vamos ter conta conjunta, né? Porque imagina, 7 anos de casado, eu tinha a minha vida financeira, ele tinha a vida financeira dele. Sim, A gente morava, assim, era casado bonitinho no papel, na igreja, tudo né? Tudo certinho. certinho. Mas dentro de casa, a gente tinha uma vida individual de cada um, estávamos juntos, mas a gente não estava entrelaçado, alinhado, conectado como é o plano, como tem sido agora, né? Eu percebi que depois que a gente se conectou com Deus e a gente se conectou como casal em todos os âmbitos da vida, financeira, espiritual, emocional, a prosperidade também veio Vem disso. junto. E tem alguma. Deixa eu fazer um primeiro ensinamento que eu tirei aqui, né? Então, para você que está escutando a gente aqui, vamos falar a real, né? Que a verdade seja dita, né? Se a tua esposa não tá te apoiando hoje a vender a tua casa para iniciar um negócio, não é o problema talvez tua esposa. Talvez seja você, que ela não confia em você, essa é a real. É Né? Isso pra mim ficou importante muito claro. confiar. Porque, cara, eu não era ela, não. Ela confiou 100%. Falou assim, não, cara, meu marido vai dar conta. E às vezes, cara, e isso daí teve um corte que eu tava vendo um tempo atrás. O cara falou assim, não, eu quero mudar de estado e tal. E o problema é minha esposa. Essa pessoa achou que o cara, o mentor, ele ia falar assim, não, separa, essa mulher é uma âncora na tua vida. E ele falou exatamente isso. Falou Não, assim, e ali, cara, assim, o Léo hoje, o Léo da Grand Prix, né? Vamos falar assim, ele só existe por causa dessa mulher que está aqui do meu lado. O primeiro salário da Aline, que foi um salário tipo assim, 10 vezes mais do que ela ganhava no banco, que ela se destacou, né? Ela tinha o DNA de vendedor. Ela me dava 50% do salário dela, literalmente, para que eu tomasse conta e fizesse aquilo multiplicar. olha só. Então, eu me lembro que Confiança, né? eu me lembro que quando a gente comprou nosso apartamento, ela foi uma peça fundamental, porque só o meu salário não dava conta. Então, eu falava, amor, o segredo da prosperidade está em gastar 50%. Prosperidade, né? Você acumular ali um patrimônio é você gastar 50% do que você ganha. Né? Então, a gente vai ter esse desafio. A gente gasta 50% e o 50% meu e o teu, a gente alavanca ele, a gente multiplica. E eu me lembro que ela, na época dos cheques, né? Que você fazia o chequezinho lá do SBC, me dava, ela confiava plenamente em mim que eu não ia torrar ou gastar esse dinheiro de alguma Sim, a forma. confiança, né? Né? E ali começou, de fato, nós empreender junto, mesmo ainda não ter essa conexão que ela comentou, que é referente a sonhos, tudo, mas eu sempre vou falar assim, fui um bom mordomo, né, da minha casa ali em relação a essa A essa responsabilidade como líder ali, né? responsabilidade, que isso é Aham. importante, Sim. E o que né? foi? Até isso daí é uma curiosidade minha, né? A gente teve um evento que a gente fez, e tem um clube de empresários aqui, né? E assim, cara, Deus tem falado comigo muito sobre família, enfim. Então, por isso que quando a gente tava falando do podcast, eu falei, ó, cara, vamos Aline junto, acho que vai ser bem legal isso daí. E no rolê nosso de empresários, que inclusive o Léo também participa, foi com a gente Isso. lá, né? Aham. Eu falei assim, cara, a gente precisa fazer um evento para casais, né? E o evento, ele é do Movie Club, só que ele teve uma spin-offzinha ali, que é 1 mais 1 igual a 1, onde dois corações batem no mesmo ritmo. E a gente foi para uma imersão, a gente ficou 3 dias na Ilha do Mel aqui, Que né? legal. Foi só o casal, sem os filhos, né? E foi muito louco, porque quando a gente olhou, assim, tinha alguns casais que dava para ver que demoraram um pouco pra, opa,
quem que é que tá do meu lado aqui? Sem filho, sem trabalho, sem funcionário, e daí a gente fomentava que não ficasse muito no celular ali e tal, para que o casal se conectasse de verdade. E isso foi, cara, foi impressionante. Na primeira noite, né, Thiago, a galera ficou meio assim, meio ressabiado, juntaram as mesas, depois a gente foi criando alguns mecanismos. No sábado à noite, a galera já tava cada um jantando em casal. Então, assim, pô, ver que as pessoas vêm se distanciando. E às vezes precisa dessa viradinha de chave. Poxa, mas o que que. Deixa eu me conectar novamente com a pessoa que tá do meu lado, com a minha companheira, com o meu companheiro, e é justamente isso que vocês fizeram. Agora, que chave é essa que virou? Por que que vocês falaram assim, cara, estamos no fim da linha ou não chegou nesse nível? Cara, mas o que que a gente poderia fazer para melhorar? Vocês estavam procurando uma melhora ou era uma última saída, assim? Não, a gente teve a fase de chegar no fim da linha, né, e Xingamos, né? chegamos no fim da linha, encerramos, passamos a régua, né, foi aonde Deus entrou, a gente reabriu daí A portinha. Porque né. geralmente a gente corre para Deus no desespero. Quando as coisas estão boas, a tendência do ser humano é se afastar. E aí, quando nós estávamos assim, eu vou usar a palavra desviado, é quando você conhece o evangelho, mas você não quer viver mais ele, né? E aí a gente teve o nosso momento longe de Deus, distância de Deus, e aí a casa virou uma bagunça. A casa no sentido, fazendo uma analogia com todas as áreas da nossa vida. Então, em 2011, a gente tem uma base familiar muito forte, alicerçada, assim, em Deus, nossos pais, tudo, e eles nos ajudaram muito a enxergar aquilo que a gente precisava ajustar. Então, a Aline tomou uma decisão de pedir a conta dessa empresa que ela estava tendo um destaque muito amplo a nível nacional. Ela estava sempre, todo ano, crescendo, 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 para que de fato nós pudéssemos se conectar. Caramba, Então, decisão, hein? já tinha 32 anos, se eu não me engano, era 32, que o Léo tem 11, né? 33 anos e não tínhamos filhos, né? E a gente estava deixando o tempo passar. Então, a Aline se tornou mãe em 2013, né? Com a gravidez. Em 14 o Leozinho nasce, depois 15 veio a Alice em seguida. E aí, de fato, a gente olhou para dentro de casa e falou: agora a gente tem uma família, né? E aí tem uma história muito bonita de tudo que Deus fez ao longo dos 10 anos da Grand Prix, né? Que foi onde a gente tomou uma decisão a gente iniciou com um sócio, aí a gente viu que era hora de caminhar sozinho, um sócio, meu tio, uma pessoa querida, amo ele. A gente até hoje sempre se fala, Estava fazemos lá no negócios, evento estava lá aquele no dia, evento. aham. Então, Quem que é o teu tio? é o tio Altemar. Ah, tá. Isso. A gente é muito grato a ele, ele que me deu a oportunidade em 2009 a gente começar, né, junto com ele. Ele já tinha uma experiência muito ampla no ramo de carros também, como dono de loja. E aí, em 2014, nós decidimos romper essa sociedade para que eu pudesse escrever a minha história ali e tudo. E ele aceitou ali, de boa, falou: cara, voa, você tem um futuro muito bonito aí, valeu até aqui, vamos tocar nossa vida. E aí nasce a Grand Prix em 2015 ali, né? E de 2014 para 2015. Então, esse ano de 2025 são 10 anos de Grand Prix automóveis. Muito bom, 10 cara. anos. Que legal. 10 anos. E como que foi, Aline, pra você, assim? Porque pra mulher, cara, é bem desafiador. Tipo assim, puxa, deixa eu abrir mão da minha carreira pra cuidar da minha família? Sim, Como foi isso pra desafiador, você? mas eu senti que era necessário. Há momentos da vida da gente que a gente é colocado diante de 2 caminhos, Aham, encruzilhada, uma né? encruzilhada Onde eu vou? e a decisão que você vai tomar, vai dar destinos totalmente diferentes. E eu lembro quando eu cheguei nesse ponto, eu podia continuar como, trabalhando, na empresa onde eu trabalhava, crescendo da forma como estava crescendo na empresa, tinha promessas de ganhar uma concessionária, né, gerenciar, né, e eu podia escolher a minha família, meu casamento, voltar, tentar de novo uma coisa que não tinha dado certo, E só abrindo um né. parênteses aqui, a gente não está falando que a mulher não deve trabalhar, mas no nosso caso, a Aline precisava desse tempo para que a gente pudesse Se conectar, né? se conectar É. e que o casamento continuasse, porque do jeito que E estava não eu vou dava, né? falar assim, Cara, pra mim foi bem difícil abrir mão, porque lá eu era eu era chefe ali, eu era líder, eu tinha, né, foi difícil abrir mão da Aline, né, desse lugar para ser a Aline do Léo, né, mas eu entendi, o que que é ser lindo, Léo? era
era estar totalmente com ele, ser a esposa dele, Apoiar. apoiar ele, estar junto com os sonhos dele, né? Olhar para um lugar só, vamos ter filhos, né? Eu acho que esse momento de conexão dos dois lados se abre mão. Uhum. Não é só eu que abri mão, Sim. né? Então é aí que o casamento começa a realmente se conectar. Quando eu abri mão de algo que era importante para mim, ele abriu mão de algo que era importante para ele. E você falou o que que é importante na conexão? Comunicação. Mas quando eu falo comunicação, não é só conversar, não é só falar, mas é perceber se o outro, ter a empatia de ouvir o outro com o coração. Uhum. Peraí, ela tá me falando que ela não gosta de água com gás, que não quer mais que eu compre água com gás. Mas eu gosto de água com gás, né? Então, por ela, eu vou comprar água sem gás para ela. Então, esse ouvir com atenção, que é importante para o outro, é isso que traz conexão. E quando eu falo de comunicação, não é só no casamento, não. Hoje nós temos uma empresa juntos, eu preciso ter esse ouvido do meu coração para os meus funcionários, para que eu tenha uma equipe conectada, porque às vezes o que para um pode ser uma coisa pequena, para o outro é importante. E no final de tudo, mesmo com tecnologia, IA, processos, né? A gente está tão evoluído em tanta coisa, a gente precisa evoluir a nossa forma de se conectar com as pessoas. Com certeza. Toda vez que a gente se evolui na forma de se conectar com as pessoas, ouvindo elas, entendendo elas, o ambiente cresce, Sem né? dúvida. E aí que a empresa também cresce, prospera, porque você não está lidando. Eu não quero ter um funcionário que seja só um número. Uhum. E a pessoa que está do outro lado, ela percebe isso. E daí ela dá o melhor dela. Sim. E assim como eu tenho dado o meu melhor pro Léo, desde o dia que ele começou a me ouvir meu coração. Ouvir o que era importante para mim de verdade. Uhum. E essa troca é A importante. reciprocidade, né? É. Sabe que eu tenho falado muito e eu falo para as pessoas, a partir do momento que você aprendeu a negociar e você entendeu que o teu casamento é um negócio, cara, Sim. resolve a parada. E eu venho fazendo alguns estudos empíricos, né? Minha esposa às vezes não sabe, tá, amor? Depois nós conversamos, né? A respeito de. Falei, cara, eu entendo de negócios, né? E se eu tratar o casamento como um negócio? E de fato é. É uma O sociedade. casamento nosso, Léo, é o nosso principal negócio. Cara, se der pau, se der ruim ali, cara, os outros negócios esquece. Isso é a prioridade. Foi o que vocês fizeram. Cara, vamos olhar para o nosso primeiro casamento, para o nosso primeiro negócio, que é aquilo que Deus nos confiou, aquilo que Deus nos agraciou, companheiro. Cara, vamos tratar isso aqui, vamos resolver. O resto é consequência disso. Foi o que vocês fizeram. E olha só, e eu conto essa história, já contei algumas vezes aqui no podcast, Léo, a importância das habilidades de escutar e negociar. Mas eu falei assim, cara, para eu chancelar que realmente casamento é um negócio, eu tenho que ter certeza que exige negociação a todo momento. E casamento é isso. É você ceder, é você entregar, você casa para fazer o outro feliz. Não é para você ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Isso é o casamento. E daí um dia eu falei assim, cara, eu indo para casa com a minha cabeça borbulhando, e eu falei assim, cara, mas eu acho que não, acho que eu tô errado. O casamento não é um negócio, não pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E hoje eu vou chegar em casa e eu não vou negociar. Sexta-feira, à tarde, eu indo embora, eu falei, cara, vai ser maravilhoso. Não vai ter negociação e eu nunca mais vou falar sobre isso. Abri a porta de casa, oi meu amor, tudo bem, tudo bem. Hoje não tem negociação, não tem negociação. Primeira pergunta dela, depois, né, de ver como que o meu dia estava, foi assim, o que a gente vai comer hoje? Eu falei assim, cara, amor, pode escolher o que a gente vai comer. Eu falei, cara, não tem negociação. Beleza. E ela falou assim, e que tal não sei o que, o cachorro quente? Que tal um x-salada, que tal uma pizza? Eu falei assim, não pode escolher, fica à vontade. Ela pegou e escolheu pela pizza. E eu falei assim, cara, acho que eu vou conseguir dormir, não vai ter negociação. Daqui a pouco ela falou assim, tá, e o sabor da pizza? Eu falei assim, cara, isso não tem fim nunca. Amor, pode escolher o sabor da pizza, fique tranquilo. E meu coração tava em paz, assim, sabe? Ela tava bem calmo. E ela começou ali, porque eu vou pedir 4 queijos. Não, tudo bem, meu amor, tal. E daí ela manda assim, eu vou pedir um estrogonofe. Eu falei assim, não, cara. Agora vai ter que negociar. Não. Meu amor, vamos lá. Pizza é pizza. Estrogonofe é estrogonofe, não mistura as coisas. Vamos começar por aí. Daí entramos na negociação, negociamos sabor e não sei o que, com borda. Daí eu falei, não tira o estrogonofe, mas coloca a borda de chocolate que ela gosta. Eu não curto, cara, porque mistura tudo aquilo dali, o doce, o negócio vira uma
E eu já gosto, hein? Não, e ela Agora, adora. Daí eu falei, então faz o seguinte, tira o estrogonofe, coloca outro e bota a borda. Eu falei, cara, não adianta, é isso, tem que ó, negociar agora, sempre, cara. Não negociar com o tem marido é fazer. fácil. Difícil é negociar com os filhos, que a Ih, família vai aumentando. Isso aí tem o tudo negócio é mais E isso. eu embaixo. tenho um negociador lá em Tá casa nato. que ganha É dele. nato. Mas Ele me põe no assim, bolso. é incrível. E assim, a mãe, eu, eu- eu já contratei muita gente, a gente vai tendo esse feeling de perceber qual o perfil das pessoas, né? Desde pequenininho eu já sabia que ele ia ser comercial, que ele é do comercial, que ele é Comercial, já negociante, não nega e eu fogo. testo ele. É. E eu vou testando para ver até onde vai a habilidade dele conseguir me. Tá treinando já, Não, moleque. eu falo, uau, olha só, É capaz de fazer isso. né? Até a hora que eu canso, mas ele não cede, Aham, então esse vai ser bom, hein, Léo? não Esse daqui a cede. pouco já tá vendendo carro. Eu falo, olha, tá difícil. Eu nunca tinha encontrado alguém que eu cansasse, né? E lá, e Ele assim, negocia pô, pra tudo. bom, então já tem os desafios ali, né, nessas negociações e tal. E lá na empresa? Pô, lá na empresa os dois têm seus papéis, né? E a gente bem sabe que negócio, assim, eu tenho sócio, tenho, né, além da minha sócia de vida, minha esposa, tenho um sócio aqui, tem outros negócios e tal. E sempre as negociações e também as discussões do bom sentido, né, acontece. Né? Como que vocês organizam isso daí, né? Porque às vezes o negócio, não sei se só acontece comigo, mas já aconteceu, né? Às vezes com um pouco calorosa ali, né? Por causa que é business, é negócio. Daí como que chega, daí, pô, em casa, daí pede a pizza, pede a comidinha, tá todo mundo ali na mesa, aquele climão. Como que vocês cuidam disso? Pra não sair do controle, que é perigoso também, não? Acho que a Aline tem um perfil muito parecido de liderança, Aham. né? Até pelo fato dela vir do mesmo ramo que eu. Então, falando assim, dos últimos anos pra cá, a gente tem se alinhado. Depois da terapia, a gente se alinhou. A gente tem se alinhado. Terapia resolve, É, resolve, ó. porque acho que o casal, assim, como você tem mais liberdade pra falar o que você às vezes quer e tal, e com funcionário você fica mais travado, então a gente acaba soltando toda aquela carga que você não quis falar pro Sim, funcionário pro teu cônjuge. Isso é uma verdade, sim. né? E eu acho que a grande chave do negócio, assim como a gente às vezes respeita o funcionário ali na cabeça nossa, não, né? A gente tem que ter o respeito e tal. O cônjuge também merece o Sim, respeito. Não como funcionário, mas como sócio, sim. né? Então, o respeito é a base de tudo, né? Dividir os papéis, né? As Conversar. responsabilidades de cada um ali. É, Né? a gente, Lá na loja eu gosto muito que a área comercial é minha, a área de vendas, comprar, vender, negociar. Eu deixo isso meio que blindado assim comigo. Mas o resto da loja inteira, administrativo, RH, dar um feedback às vezes com o funcionário, isso aí a Aline tem uma maestria muito, mas muito melhor que eu. É um complemento de habilidades, né? E hoje eu respeito ela muito mais, mas assim, milhões de vezes mais do que no passado, né? Se eu pudesse voltar lá atrás, eu tinha introduzido ela com mais força nisso. Com certeza a gente estaria muito mais longe, eu acho que é desafiador no começo, até você mas encontrar o hoje ponto de equilíbrio. a vontade até de largar tudo com ela ia ser uma boa. Vamos pescar, né? Vamos Vou pescar, pescar, desde que a gente vai deixa tocando ela lá, né? comprar, vender, fazer tudo. Legal. E como que é quando vocês estão fora do negócio? Vocês falam muito do negócio ou daí, tipo assim, não, aqui a gente não fala negócio, só fala negócio dentro da empresa? Depende do momento da empresa. Vamos Aham. supor, se a gente estiver passando por um momento de mudança de processo, algo pontual que é importante ali da semana, que eu vou lá ajudar especificamente para alguma coisa que a gente está mudando na equipe, a gente conversa um pouco mais. Resolveu essa situação, vida que Fecha a segue, chega régua em e vamos casa, pra cima. vamos para academia, vamos, né, Vamos descarregar a energia ali. né, Massa. até um combinado que a gente tem de chegar em casa e não falar da empresa, né, para a gente poder dar Isso a atenção. gente melhorou tanto, né? Foram combinados, foram negociações. Porque assim, no começo a gente erra. Uhum. Errou, viu que tá dando errado? Vamos conversar, vamos negociar, vamos ajustar isso? Vamos ajustar. Ajustou, tá dando certo? Então, eu acho que o casamento e a empresa é feito de ajustes. Sim. E você acha que isso daí, né, assim, pô, é coisa do tempo mesmo, que você vai atingindo o nível de maturidade? O que que você acha que é, o que que você, na percepção de vocês, assim, pô, não, André, cara, é a graça de Deus que nos alcançou e foi isso que mudou o game mesmo, não tem, enfim,
Claro, as experiências, tudo isso conta, por óbvio, né? Só que às vezes, puxa, a gente olha, vocês têm 20 anos de casado, né? Tem alguém lá, pô, o cara acabou de casar, estão trabalhando junto, às vezes estão enfrentando uma situação agora assim sinistra, assim, que não se acertam, fala uma coisa, uma disputa de poder, ego, vaidade, enfim. Eu falei assim, cara, será que eu vou ter que esperar 20 anos, cara, pra chegar nesse nível? Ou você acha que não, cara? Tem alguns caminhos, outras maneiras de encurtar. Que nem o Léo falou, pô, se eu tivesse essa consciência lá atrás, talvez o meu cenário tivesse sido outro. E às vezes a galera tá escutando a gente agora, tá exatamente em vocês há 15 anos atrás, por exemplo. E, cara, tem um caminho que você acha assim, cara, não tem, cara. É 20 anos, tem que esperar, só a maturidade, ou existe um atalho, vamos dizer Olha, assim. tô com 45 agora, né? Casamos, eu tinha 25 quando casei com o Léo. Mas é tudo, eu acho que tem o processo, e o processo é inegociável. Hoje eu entendo que o processo da vida é inegociável. Então, se você vai ter que passar por algumas fases para você amadurecer, você vai ter que passar e você vai ter que vencer. Algumas pessoas reprovam. Então, vamos supor que você está sempre patinando na mesma situação, no mesma emoção, né? Aquela pessoa que não sabe lidar com o cônjuge, que não consegue perdoar, não tem humildade. Ou seja, vai ficar reprovando. Mas existe um processo que você precisa viver, passar, você e aprender. Algumas pessoas não aprendem. Eu acho que por mais conselhos que uma pessoa vivida pode dar para o mais jovem, por mais conselhos, né? Tem um versículo que diz assim: na multidão de conselheiros há sabedoria. Por mais sabedoria que você extraia de pessoas mais velhas, ela não vai impedir você passar por um processo de quebrar a cara Uhum. na vida. Que faz parte da Porque não evolução. tem Faz como, parte não da tem como evolução. um cara de 20 anos ter uma vida assertiva até os 30 sem errar nada. É impossível. É impossível. Por mais, cara, ele pode andar com os maiores players do mercado, sentar nas mesas e colocar todo aquele beabá na mesa, mas o ser humano não é um robô. A mulher dele é diferente da outra mulher. Sim, 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 sim. Ele é diferente do cara que estava mentorando ele. Então, por mais que você tenha os melhores mentores, eu acho que você vai cair no buraco, mas você vai sair dele. Uhum. Mais fácil de sair, mas não vai te impedir de cair. Ele não vai te impedir de cair. Pronto. É isso. Você vai É estar que só você mais vai. preparado Porque não tem. Faz parte da vida. Agora, tem uns que vão ter a resiliência, vão ter força e as coisas vão acontecer mais rápido. Uhum. Por isso é importante a ambiência, né? Estar com as pessoas certas, estar Exato. conversando com a Porque galera. aí ele vai falar assim, ó, caí no buraco que você já caiu. E como que eu saio dessa? Aí a gente fala. E o cara que não tem essa mentoria e ele quer tocar a vida dele isolado, Aham. ele não vai sair, Sim. ele vai ficar lá. Aham. Então, né, até né, próprio Cristo deixou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exato. E é justamente, não é que você não vai tropeçar, é a velocidade que você vai levantar e vai continuar Exatamente. acelerando. Então, o cara quer saber como lidar com o casamento dele de 2, 3 anos, pergunte para quem tem 20, não para quem tem 5. Essa questão da Muito boa, ambiência muito boa. Entendeu? é Muito muito boa. importante. Muito Então, boa. assim, o processo, você não vai deixar de viver o processo. Mas se você estiver inserido num lugar onde vai te ajudar a evoluir, você vai conseguir vencer esse processo. Se você estiver no meio de pessoas que não estão buscando melhorar, não estão buscando evoluir, a tendência é que você também não evolua e você não cresça, né? Então, para nós que somos cristãos, a igreja faz muito diferença, né? A nossa igreja é uma igreja que prega princípios, valores, não é uma igreja que prega sobre usos e costumes. Eu acho que é muito mais difícil viver princípios e valores, porque você tem que levar os princípios e valores para tua casa, para tua empresa, Sim. no meio onde você está vivendo. E isso sempre vai pedir que o teu ego diminua. Todo tempo você vai ter que estar cedendo, a humildade de Servindo, né? servindo, o princípio de servir. A humildade sempre vai preceder a honra. Então, isso vai tratando muito aquelas emoções que a gente não quer ter, né? As emoções ruins que as pessoas, né? Às vezes a gente às vezes nega nossas emoções ruins. A raiva, o ódio, a inveja, o orgulho. A gente dá a impressão que a gente coloca uma roupa e elas não existem. Mas, de fato, elas existem, estão lá dentro e elas vão vir em algum momento da tua vida. E a gente precisa ter essa ambiência para poder tratar essas emoções da E forma gerir essas certa. emoções. E fazer um detox. Aham, boa. E nós vimos uma coisa assim que
Pô, claro que você falou, você tava pensando assim, cara, erros e acertos, tem coisa que a gente vai viver, processo. Tem um erro, assim, que você considera que vocês tiveram na época e hoje você fala assim, cara, ainda bem que esse erro aconteceu, que hoje é um acertaço. Vou te dar um exemplo. Quando eu iniciei o meu negócio, quando eu queria iniciar o meu negócio, eu e meu sócio, a gente fez uma proposta para um outro sócio. Falei, cara, vamos começar com a gente o nosso negócio e tal? E esse cara falou, não, eu não quero negócio com vocês. E na época a gente ficou muito frustrado. Mas, cara, nós tinha tudo para dar certo, ia ser um negócio legal, tal, tal, tal. E hoje a gente olha e fala assim, cara, graças a Deus que não deu certo. Foi um erro naquela época que hoje é um grande acerto. Um exemplo que eu te dou é o festival. O festival, aquelas gôndolas baixas lá. Você conhece essa história ou não? Não. Não? Sabe por que que a gôndola é baixa? Porque eles não tinham dinheiro para colocar todas as gôndolas. Então eles cortaram na metade. Isso quem me cantou foi o próprio Carlos Beal, cara, que é um dos sócios. Falei assim, André, eu não tinha dinheiro pra encher. Eu cortei na metade, ficou tudo cheio. E, cara, um queijaço. Porque a pergunta foi, cara, como, de onde vocês tiraram essa ideia maravilhosa? Porque dá um ambiente clean, tá, tá, tá. Não, é que a É, gente não tinha dinheiro, a gente cortou na metade do negócio, esse é o jogo. E daí, vocês têm alguma coisa também na história, assim, fala, cara, isso aí foi um erro que hoje é um grande acerto? você me falando agora assim, eu me lembro que tinha um ponto, quando eu estava vendo com o meu sócio, que nós abrimos, lá na Marechal, perto ali da Metrosul, Uhum. numa esquina do TRE, Eu sei onde que é ali. Eu sei. onde é a concessionária Hoje de foi caminhões daqui há um tempo ali, não de foi? Vesa, mas é concessionária de caminhões hoje lá, bem na esquininha do TRE, da rua do TRE. E tinha uma esquina maravilhosa lá, assim, gigante, gigante, gigante. Do dono os Parolin, que eram os donos lá, os irmãos, donos de bastante terreno. E, cara, o negócio estava tudo certo, assim, tinha ido lá com o tio lá, negócio tudo certo, tal. E no final, o cara decidiu não Não fazer negócio. entregar as chaves para nós do imóvel, do nada. E aí eu fui parar lá na Vila Lindóia, né? Uma vilazinha bem simples, uma lojinha que já tinha fracassado por 3 lojistas, uma esquininha que cabia só 10, 12 carros. A Venceslau Brás não era nem aberto ainda. Não, a Não, Venceslau não tinha nem, shopping Paládio quando eu entrei na não dava saída para Venceslau, BR não ainda. dava saída Caramba, para eu BR, lembro, eu não lembro, eu existia lembro. linha verde, não existia Aham. os apartamentos. Eu cheguei lá no Tempo da Pedra mesmo, assim, Cara, sabe? era tudo mato, como Era diz. tudo mato. E aí eu fiquei bem chateado e ali eu fui abrir uma loja na famosa Vila Lindóia. Lugar era bem perigoso, assim, na época, muitos pontos de drogas ali na região. E, cara, e foi naquele lugar onde ninguém daria nada por uma loja de carro, que hoje a gente se tornou a loja bem conhecida no Brasil, Cara, no Brasil. do Brasil. Considerado o maior vendedor de Mustang do Brasil, é É isso, né? dali que saiu o maior vendedor de Ei, Mustang do do Brasil. Lindóia, né? Você vê, cara, que Deus faz infinitamente mais E daquilo que a gente daí, pede ou pensa, esse irmão. final de semana a gente estava lá no Rio de Janeiro, no maior evento automotivo do Brasil, chamado Autos Encontros, de lojas de carros usados. Não a Fenauto, que reúne concessionários em São Paulo, mas é um grupo que se reúne, dá lá 200, 300 lojistas ali, e eu estava lá sendo fazendo parte da mesa ali de debate e tal, Olha e, que e cai massa. a ficha, né, assim, Sim. cara, olha onde a gente tá, né, onde Deus nos levou, então Aham. foi um erro, assim, que no final a gente entende hoje, olhando para trás, né? Que nem eu tô tentando comprar o terreno do lado da minha empresa tem 15 anos. 15 anos tentando comprar o terreno da senhorinha e ela não me vende. E aí, há um ano atrás, a gente comprou uma área no Alphaville Pinhais, que é onde vai ser a nova Grand Prix. A gente quer fazer uma loja muito bonita lá. E aí eu olho e falo assim, entendi porque A essa gente mulher há 15 entende. anos não me vende esse Não terreno. era pra mim isso daí, Porque o cara. tempo aqui da vila vai virar chave, Deus vai Sai nos da tua tirar de lá. parentela, meu Aquela loja irmão. linda, né, gigante ali, bonita, mas a gente vai sair de lá, Que né? louco, cara. Sai da tua Então, parentela, né, meu? e talvez se nós tivéssemos comprado o terreno, talvez eu ia ampliar demais e não queria sair. É. Com certeza eu não ia sair, Uhum. entendeu? Uma coisa que o Léo sempre fez, ele sempre andou na frente em termos de. Ele sempre melhorou a loja, né? Tinha o muro
a grade, ele agora eu vou pôr muro de vidro. Mas por que que você vai pôr muro de vidro, amor? Aqui na Lindóia é É, perigoso. vai que Não, porque quebra o vai ficar vidro. bonito. Né? Então ele sempre procurou estar melhorando a loja Uhum. nas condições que a gente tinha para o momento. Ele sempre procurou Ó, inovar, a Grand Prix melhorar. é a loja de automóveis em Curitiba que tem mais ACM na fachada dela. Nem concessionária tem tanta Na ACM época igual É que a não muito tinha bonito, cara. Instagram, porque hoje, A hoje as gente pessoas deixou linda aquela loja. deixam muito bonito bonito. para ser instagramável, para Instagramável, aham. aparecer na mídia social, mas ele já fazia antes quando não tinha. Inclusive, se puder botar um takezinho dessa fala nossa, colocando a Grand Prix assim, ia ser legal. Boa, não, Né? não, viu? Já Eu tenho um vídeo grava na lindo, edição, hein, um rapaziada. vídeo lindo com drone mostrando ela. Massa, não, vamos colocar sim, Né? vamos colocar na Então, apresentação às do vezes as áudio, a gente pessoas, conversa, né? falando de empresa um pouquinho, né? Tem coisas que as pessoas acham que é gasto. Ah, eu vou gastar na minha empresa, vou gastar para comprar um computador, eu vou gastar para comprar um iPhone, né, para usar. Gente, isso não é gasto, é investimento. Se as pessoas entendessem que elas estão investindo numa fachada, que essa fachada nova vai trazer novos clientes, vai investir numa ferramenta de comunicação, vai investir no computador, isso vai trazer mais rapidez no trabalho. Eu vejo que muitos empresários, eles usam muito essa palavra, estou gastando, meu custo. Tudo bem, eu concordo que tem que ter custo, mas você tem que pensar que tem que esse custo vai se tornar um investimento. Uhum. Né? Então, Desde que você seja intencional e olhe seja para o valor que vai ser intencional. gerado para o teu cliente. Hoje eu vejo assim, que ele investiu naquele lugar, né? Quando ninguém estava investindo, ele estava investindo em aparência. E hoje a gente colhe frutos desse investimento. Que massa, cara, que legal. Todo grande negócio exige um ato de fé, Léo. Eu me lembro que quando o presidente Lula ganhou a eleição de 2022, foi aquela eleição muito acalorada, né, com o Bolsonaro ali, o Brasil pegando fogo, praticamente dividido, né? E eu tomei uma decisão, né? Eu sempre gostei de barco, sempre, sempre, sempre. E eu cheguei ainda assim, para mim, foi no meu ápice assim de ter um barco dos sonhos. A cor, a verde Tiffany com Grand Prix em dourado, um barco muito lindo, o nome Grand Prix. E quando ele ganhou, eu tomei uma decisão. Falei, eu vou vender esse barco, que é um ativo que só suga dinheiro, um aspirador de dinheiro. Você deixa na marina parado lá é um absurdo. E eu vou fazer uma cobertura para a empresa. Eu vou cobrir, eu quero meus carros cobertos. Porque eu imaginei assim, presidente novo, foi uma eleição muito acalorada, todo mundo vai fazer o quê? Vai retrair, vai ficar quietinho. E eu vou ao contrário da maré, eu vou investir na empresa num período que ninguém investe. E aí eu vou colocar os meus carros prêmios debaixo de uma cobertura. E aí naquele ano, que foi um ano assim difícil, pelo fato, não estou falando do governo, mas da situação que o Brasil estava passando, A divisão, a da polarização ali mesmo. Né? divisão, a polarização, eu vendi aquilo que eu tanto gostava e que era um lazer da nossa família e investi na empresa. Caramba, cara. Foi literalmente o valor do barco, foi o valor do investimento da cobertura. Foi um ano com furadeira no ouvido, porque a loja já existia, o arquiteto que fez a empresa teve que fazer um novo projeto que ele nunca imaginava que eu queria cobrir, e ali a gente fez a cobertura, e aí no período de dificuldade do nosso segmento, eu saí na frente, porque eu tinha um showroom que poucas lojas tinham. Tava preparado para a oportunidade. Exato. E ali foi um dos maiores acertos que eu fiz. Caramba. E hoje eu vejo assim que o fato da gente ter um lugar apropriado para colocar a linha premium, porque, por exemplo, você não pode pegar uma bolsa da Gucci e vender numa cadeira de plástico na rua, ela não tem valor. Sim. Ela tem valor por causa de duas coisas, o material dela e a vitrine que ela tá. Uhum. Então o produto ele tem que ter a vitrine certa para ele valer O que ele vale. o que de ele fato. vale. Uhum. Isso é fato. A vitrine importa. Se a vitrine não importasse, as coisas, um Rolex era vendido no centro de Curitiba a qualquer preço. Então, a vitrine faz ele valer também. Então, eu vi que ali o meu carro, ele valorizou mais por causa da vitrine que eu deixei ele, o piso que eu deixei ele. E foi uma decisão assim, cara, tomara que eu acerte nesse negócio. E hoje eu olho para trás e eu vi que valeu a pena. Que massa. E eu lembro do Léo falando, né? Hoje fala-se muito sobre experiência Do cliente. do cliente. Então, o cliente ele quer comprar o carro, mas ele quer ter o ar-condicionado, ele quer sentar num lugar confortável, ele não quer tomar chuva para ver o carro, ele quer tomar um cafezinho, Sei. ele quer todo esse
aconchego, pacote, esse né? A gente conforto. brinca, né? O E café tá caro? O café tá caro. O café tá absurdo de caro. Aham. Mas o café não quebra a empresa. Você pode dar café de 1 em 1 minuto, ele não vai quebrar a empresa. O que vai quebrar a empresa é uma má gestão. Sim. É O isso aí. café não quebra a É empresa. isso aí. Então tem Concordo. coisas, tem economias bobas que às vezes a gente fica pensando tanto em economizar com o café e esquece de precificar melhor o Aham. produto. É Ou isso aí. fazer uma compra mais bem feita para que o lucro seja maior e que você não venha cortar o café. Sim. Então, assim foi com a cobertura, assim foi com. Você teve lá na loja, né? No evento que a gente fez. Eu não paro, cara. Eu não paro de investir ali. Uhum. E não dá para ficar para trás. Sim. Não dá. Essa Sensacional. geração nova agora é assim, ó. A gente tava vendo teu escritório aí, é absurdo. Então, a gente que é das antigas, a gente não pode ficar para trás com essa visão sempre de querer ter a excelência, Uhum. o Exatamente. melhor. É isso aí. É isso aí. Sabe que fazer um jabá agora aqui pro Leozinho? Sou cliente do Léo também, né? Ultimamente. Te E vendi o carro, ó. Você é meu cliente. é isso aí, Ok. mano. Isso aí. E, cara, a experiência que eu tive foi. Eu fiquei impressionado. De verdade mesmo, assim, que né? legal, bom ouvir isso. Sensacional. Porque depois, né, que eu peguei o carro ali, deu um probleminha, um pós-venda ali, não. Daí eu tava no escritório, daí não sei se foi você ou o Gui que me chamou. Não, daí, cara, a gente vai precisar, vou levar lá na concessionária o carro, tudo certo. Eu falei, não, beleza, e como que eu faço pra levar? Não, não, não. Você não vai sair daí, cara. Mandou um motorista trazer um carro 0 km pra mim. Foi 0 quilômetro. Deixou o carro 0 km pra mim. O cara pegou meu carro, levou na concessionária. 2 dias depois, ó, o carro tá pronto. Não, beleza, vou buscar. Não, não. Mandou o motorista com o meu carro aqui, pegou o carro e falei assim, cara, que é isso, que experiência, né? Então, realmente, cara, isso daí, eu fiquei, de verdade, impressionado, não esperava, fiquei surpreendido, falei assim, caramba, velho, isso daí realmente é o Porque que... a pós-venda, É André, a pós-venda. ela é o coração da empresa. É o que faz o cliente falar assim, valeu a pena comprar nessa Eu empresa. voltarei lá. Eu voltarei Que lá. massa, cara. Então, quando eu te emprestei o carro 0 quilômetro, eu tive que te emprestar um carro à altura do que você comprou. Mesmo seu carro sendo usado, mas é um carro de um nível alto. E eu falei, não, tem que emprestar um carro ao nível do que ele comprou, né? Não ao nível ali da marca ou no modelo, mas de ser um carro novo. Porque o carro não. Eu me lembro que na época, né, a gente começa pequeno e tal, e às vezes um carro quebrava, e o carro que eu emprestava pro cliente quebrava. Aí eu tinha 2 problemas. Falei, ô, cara, o carro que você me emprestou aqui não tá funcionando, a bateria tá ruim. Eu levava o terceiro dava problema. Então, assim, eu falo que quem começa grande é elefante. O elefante é o único ser que começa grande na vida, o resto é tudo pequeno. Pequeno. Então, Vai eu construindo. não menosprezo o começo, né? Sim, Os sim, primeiros sim. passos Aham. ali, eu quebrei muita cabeça. Então, hoje, graças a Deus, a gente pode trazer essa experiência para o cliente, Sim, né? sensacional. E eu sempre falo assim, eu não fabrico o carro. Às vezes nós somos vítimas, tanto quanto o cliente, de comprar um carro defeituoso. O carro defeituoso, ele tem... Cara, ele deu problema uma vez, a gente arruma. Ele deu problema a segunda vez, a gente aperta o alerta. A terceira vez é Pix para o cliente, traz o carro de volta, porque eu te vendi algo para te trazer alegria, não uma frustração. Que louco Então, isso. tá aqui seu dinheiro de volta. Você quer comprar um carro meu, amém? Senão você pode escolher qualquer outro lugar. Mas esse carro que eu te vendi, nem você nem eu sabia. Deixa que agora é um problema só meu, mas não é seu. Eu Oh, que aprendi isso. massa, cara. Agora, quantas vezes isso acontece no ano? Vou ser bem sincero com você. Se for uma vez que acontece isso no ano, com mais de... Coloquei 40 carros vendidos por mês, com mais 500 carros vendidos no mês, 500 é carros. muito. Nossa, cara, é muita É coisa. muito. Isso não acontece. Mas se acontecer, eu já sei como agir, porque eu quero tratar o meu cliente como eu gostaria que me tratasse. Aí, cara, isso muda o jogo, Nossa, cara, eu falo pra você, eu tô com vontade de comprar outro carro, né? sabe? O Só por causa do atendimento. Completamente. O pós-venda faz parte do processo de venda. Se a loja que vende o carro seminovo não entender isso, a pessoa vai sempre achar que ela está com uma dor de Contar uma história cabeça. que você vai achar E não interessante. é isso. A gente tem que já se preparar, que pode acontecer de ter o pós-venda, e eu tenho que estar preparado para receber esse pós-venda. Sim, Qual sim, que é o sim. processo de pós-venda se acontecer? Né, igual o isso Léo aí. está comentando. A gente tem que preparar a equipe para entender que pode acontecer Sim. de lida com carros seminovos. Seminovos. Uhum. Né? E quando você prepara a equipe, ela dando só a forma como o cliente é recebido no telefone, não, ó, deixa que porque eles já Cara, estão sabendo que a gente vai sim, resolver, cara, não, outro nível. Outro nível. né? Cara, eu comprei carro zero. Já, carro zero. E Não não é era assim. tipo assim, cara, não, longe disso.
Longe Agora, disso, olha de só chegar como assim e é falar que assim, viu, isso. pega o Uber aqui, pode ir pra casa. Olha O como é máximo que eu te pago é um que. Uber. Olha como é que o mundo é pequeno. Eu vendi uma Volvo maravilhosa, uma S90, carro lindo. E o carro, o cliente falou que ele entrou no módulo de emergência e não passava dos 70 quilômetros. Então, alguma coisa aconteceu e o carro não passava dos 70. Trouxemos o carro e foi diagnosticado lá que era um bico, injetor e tal. Arrumamos o carro. Só que eu fiz igual você. Eu peguei um carro, pedi para o meu funcionário, orientei ele levar agora um carro para o cliente. Que eu aprendi que o cliente às vezes reclama, não é do problema que deu o carro, mas é pelo fato dele ficar a pé. Sim, é o desgaste Então, ali, quando né, da você logística. deixa um carro com o cliente, ele espera até uma semana, se for o caso, mas ele não quer ficar sem carro. É isso aí. Gastando, o cara compra lá um carro, sei lá, de 300 mil reais, tem que ficar pagando Uber, isso é uma frustração. Então, quando você deixa um carro com ele, principalmente a altura do que ele comprou, ele entende, não, cara, vamos lá, tô junto com você, Uhum. espero que fique tudo bem com esse carro. E aí eu fiz a mesma coisa com você. Ele ficou lá, o dele foi um pouco mais prolongado, ficou quase uma semana com o carro. E aí o meu vendedor, o meu funcionário, que é responsável pelas pós-vendas, chega em mim e fala assim, Léo, você não vai acreditar onde o cara mora. Você não quer levar esse carro para ele? Falei, mas por quê, cara? Eu levar o carro, levar lá você e volta. Falou, não, ele mora na rua da sua casa. Era o nosso Caramba, vizinho. Era o cara. Recém, nosso que tinha recém-mudado. recém-mudado, na semana. Nossa. Quando eu ligo para ele, fala assim, ó, sou o dono da loja, eu tô indo te levar o carro. Aí ele, poxa, que bacana, que legal, que honra e tal. Eu falei, pois é, esse é meu vizinho. Cara, olha que massa, cara. Agora, você imagina se eu tenho uma atitude Uhum. completamente diferente, Vizinho, cara. aquela de queimar a cara, e o cara é meu vizinho. Toda vez que eu saio da minha casa, eu vejo a Volvo lá na garagem dele. A gente se cruza na academia, se cruza no Caramba. portão. E ele esses dias mandou um áudio que me deixou muito feliz. O áudio dele tá aqui. Ele falando, me elogiando, falando assim, cara, o que você fez foi absurdo comigo, assim. E pra nós é normal, mas parece que o normal tá ficando... Uhum. Parece que o que é certo tá ficando errado. É, E o que é errado tá ficando certo. é. É louco, né? Tá invertido. E eu fiquei feliz, falei, nossa, acertei com o meu Cara. vizinho, né? Sem saber que ele era meu vizinho. Cara, Eu não me imagina. toquei, né? Que os meus funcionários que vendem os carros não vão ficar olhando o endereço de cada um. E aí, nesse caso específico, Foi muito olhar o interessante. Nós dois trabalhamos em concessionária e nós dois trabalhamos com os nossos pais informalmente. Trabalhamos em lojas menores de carro, onde a cultura era diferente, Completamente. né? Até a cultura de vender carro antigamente era muito diferente de hoje em dia. Quando abrimos a loja, a minha frustração é assim, por que uma loja de carro usado não pode ter o mesmo processo de uma concessionária? Né? Na minha cabeça eu tinha essa frustração. Eu creio que um carro seminovo, o cliente tem que ser tratado igual o cliente do carro zero. Eu fui vendedor de carro zero há muito tempo, porque para ele é o carro novo dele. Né? Se a pessoa for lá na nossa loja, é a primeira Porsche da vida dele. Então, não pode ser tratado como carro usado. É o carro da pessoa, um sonho da pessoa. Então, não posso tratar de qualquer jeito. E a Grand Prix, a ideia é que a gente trate os processos do carro, que não é fácil, é burocrático, envolve Detran, né, vistorias. Então, lidar com carros seminovos não é só, vou comprar um carro por tanto, vender por tanto. Não. Existe uma burocracia por trás da compra e venda de carro, igual existe por trás dos imóveis também, que se a pessoa comprar em qualquer lugar, ela pode levar um prejuízo, sim. Uhum. Né? Então, e a ideia da Grand Prix vamos fazer da Grand Prix uma concessionária de veículos premiums. Cara, que massa. Não é uma concessionária, né? Mas assim, a ideia de trazer esse processo de uma empresa maior, cuidar com o cliente, cuidar com o pós-venda, né? Cuidar com a compra. Desde a hora que o carro está sendo comprado, tem Eu processos. sou muito... A hora da entrega, agora tem o caminhão que vai entregar na porta do cliente. Muito A gente vende bom. carro para o Brasil inteiro. Tem gente que não acredita que a gente vende um carro, né, do valor que a gente vende, sem o hoje cliente nem ver o mesmo, carro. hoje mesmo estamos Entrega lá na porta entregando do cliente. Olha, isso é muito estamos doido, Isso é entregando cara. muito legal, um Muito porque é Mustang uma, para Novo a Horizonte. confiança, Sim. tudo que você faz, o processo que você monta, que você cria, que traz essa credibilidade, essa segurança, não só para o cliente, para nós também. Uhum, com Porque certeza. tem muita gente que acha assim, existem pessoas
que querem deixar carros ruins pra gente. Então, eu Uhum. tenho que me certificar de não pegar um carro ruim. Sim, porque é o nome de vocês lá, né? Exatamente. Então, o processo de uma loja de carro usado, ela é tão importante quanto a compra e a venda desse Sim, carro. sim, com certeza. Pra onde tá mandando o carro? Não, nós hoje estamos enviando um Mustang para Novo Horizonte, São Paulo. Nosso caminhão não para. Caramba, Não para, cara. A desde gente que a gente comprou um chegou. caminhão há 3 meses. Era um sonho que eu tinha, não terceirizar esse tipo de serviço. Até eu Aham. preciso ter mais caminhões. A gente comprou primeiro uma plataforma 0 grau, que o carro desce a nível do chão. Top, né? Para É, o cliente ter o experiência lá. Nossa, cliente cara. recebe o carro na sua Tem um casa, laço, assim, bem bonito no aí ele caminhão, tipo aperta um o presente, controle, sabe? o botão do controle e o O baú cliente que abre. aperta. Ele que aperta, e o baú abre assim, e o carro dele tá lá dentro. Aí Nossa, o Grand Prix é grande prêmio, né? Então, seu momento Grand Prix chegou. cara. Então a gente Meu tem sonho, Léo, no próximo carro meu, eu quero entregar você aqui, manda parar entregar aqui aqui, essa parar aqui no avenida meio aqui. da Para a Visconde aqui, rua, tá? sobe ali, hein? É um evento, é bem É um legal. evento, O é um caminhão é um evento, evento. é um evento. Tiaguinho, se prepara, o meu próximo carro já tá consolidado, tá gravado. O Leozinho vai entregar de caminhão, Isso tá? aí, Apertar o botãozinho, isso Grand aí. Prix, foguete, tudo que dá. Vai ser o Porsche, aí, ó. Amém, isso aí, eu recebo a benção, tá? É. Leozinho e Aline, cara, sensacional nossa Bom conversa, demais, né? né? Já Eu passou falei pra rapidinho. vocês que a gente não vê o tempo passar, já É, passou de 1 hora, cara, o nosso podcast Uau, aí. 1 hora. Então, o papo realmente animal. Tenho certeza muito bom. que um pouquinho da história de vocês vai de encontro aos corações da galera aí. Realmente uma história muito inspiradora. É muito legal a gente ver essas viradas, essas mudanças de chave. Poxa, isso nos trouxe até aqui. E hoje, vocês com exemplo como família, como empresários. Então, tenho certeza que essa história vai agraciar, sim, essa galera e que Deus possa continuar tá abençoando vocês, que vocês possam continuar cumprindo o propósito, fazendo com que pessoas tenham seu grande momento, né? Através, não só as pessoas clientes, mas também o time de vocês. Pô, que eu, Sim. como cliente, também conheço a galera lá, sempre uma energia muito alta, vendo o movimento deles, fui muito bem atendido por vendedor. Então, todos que eu vou lá, eu falo, cara, rapaziada, eu vou chegar lá só pra tomar um café. E o mais louco, sabe o que é disso, cara? Me chamou muita atenção. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Meu time foi lá comigo. Foi o Lincoln, foi o Thiago, né? E o Lincoln é apaixonado por carro, né? E, cara, todo mundo sabia, inclusive ele, que ele não compraria um carro, né? E geralmente, inclusive eu tenho certeza que até ele esperava isso. Ah, beleza, tô legal, tô vendo aqui. Então. Nisso, a vez que ele foi lá, o Felipe, o gerente, né? Não, não, pega a chave aqui, cara. Entra lá no carro. Daí o Guilherme foi lá. Cara, veja que liga o carro. Olha o barulho, olha o som. E ele ali, cara. E todo mundo sabia que ele não ia comprar o carro. Isso pra mim, cara, foi emocionante de ver. De verdade mesmo, sabe? De ver o carinho, cara, que trataram ele. Né, Tiaguinho? Você tava junto esse dia, né? Cara, cara, eu até me emociono porque, cara, é difícil a gente ver isso, sabe? É. Então as pessoas estão muito preocupadas assim, cara, vai comprar, senão suma daqui e tal. Pô, os caras foram lá, cara, toma um café, vem aqui, liga o carro, escuta o carro, e ele, felicidade dele, e eu também feliz que vi aquele negócio, cara, que momento Mas eu vou te animal, falar uma coisa, cara. olha. Eu trabalho Que com a linha isso, cara. Premium, carros de ticket médio alto. Os compradores desses carros chegam de camiseta, calça jeans e tênisinho. São os que andam mais simples. Eu falo isso porque a gente tem um volume alto. Uhum. Geralmente, os engomadinhos solham. Então, não estou falando que a pessoa que se veste super bem não compra. Não estou Uhum. falando isso. O perfil de quem compra carro caro é o perfil de quem você olha e fala: não tem Não nada. vai. Não tem Mas é um nada. cara que. A gente realmente- entregou hoje uma Porsche, uma 718 2020, para um senhor de 71 anos. Tava de fazer aniversário. O meu gerente comprou um bolo para ele, cantamos parabéns. Olha, Pegaram o bolo e cara. colocaram em cima do teto da Porsche. Que isso, cara. 71 E ele anos. veio do Rio de Janeiro para pegar o Do carro. Rio de Janeiro para pegar o Ele carro. falou: vou passar o aniversário aí com vocês porque eu vou buscar meu Isso. carro. Nossa. Mas se você cara, olha, que ele é um louco. vovô. É o vovô. Meu pai tem 72 anos, meu pai tem 4 netos. Então, assim, foi o vovô lá. Que massa, cara. E você olha pro vovô, Que você não massa. dá nada pro vovô. Aham. Mas ele comprou Tá. uma Porsche, entendeu? Sim. Então, assim, é muito legal isso aí. Então, a gente que trabalha com esse segmento, a gente não olha para aparência. A gente olha para nós que somos profissional mesmo e fala assim,
Tomara que eu esteja dando aqui a tacada certa. Porque Aham. não dá pra mais julgar as pessoas por nada, né? Sim. Nem por tamanho, nem por idade, nem por jeito. Não tem esse negócio. Maravilhoso. Tá, parabéns pelo movimento. Realmente vocês conseguem expressar isso aí. O time expressa, sem sombra de dúvida. Tudo isso que vocês falaram aqui é vivido na prática lá. Fala pra galera que a cultura, né, Thiago? Aquela da escrito na parede, que você paga 300 pra um cara fazer o plotter, aquela é barata. Agora, fazer isso, os caras fazerem isso aí na prática, isso realmente é motivo de muito orgulho, É isso muita aí. E satisfação. todos estão convidados, né? Bora, isso Aí aí. lá na Grand Como que Prix, encontra a Grand conhecer. Prix aí, Leozinho? Fala pra nós. Ela tá na Avenida Presidente Venceslau Braz, 2535. A única loja lá, prédio, né? Preto e amarelo. E o Instagram, né? Instagram, que hoje Instagram. É que todo mundo tem. @Grand Prix Automóveis. E também Léo da Grand Prix, Aline da Grand Prix. Massa. Segue nós lá, né? É Luizão? isso aí, Pra já ver a segue a resenha galera. do dia inteiro lá. Todo dia eu tô postando o vídeo. É lá. isso aí, top demais. Eu recebo muito anúncio de vocês lá, É cara. isso Então, aí. para fazendo um Ele é o garoto movimentaço. propaganda da É o Grand garoto, Prix. a bicho também é o maior vendedor de Mustang do Brasil, que é o quê, né? Quiser comprar, vender, trocar, financiar. Massa, isso aí. Vamos lá. Então, você está procurando carro premium aqui em Curitiba ou no Brasil todo, Grand Prix é o nome dos caras lá, fazem realmente um movimento maravilhoso, tem carros de alto nível, É isso aí então, galera, chegamos ao fim do nosso bate-papo, gratidão mais uma vez, Léo, Aline, Obrigado, André. por estar com a Obrigada, gente André. nesse Privilégio estar com movimento aí você. maravilhoso. Vamos junto, tenho certeza que tem muita coisa pra gente fazer junto aí. Com Gratidão pela certeza. vida de vocês. Gratidão, querido. Gratidão também ao Tiago e o Pedrão por acreditarem no nosso movimento, tá aí, né? Cuidando, fazendo a captação, dando todo o cuidado para nossos convidados também. Foram bem recebidos aqui por eles? Com certeza. Então tá bom, Time top nota demais 10. aí, maravilha. E também vamos agradecer aos nossos patrocinadores oficiais. A Move Negócios, que é uma empresa de soluções em gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas, inovadora, eficiente e proativa. Utiliza tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade ao dia a dia do empresário. A Move Negócios é mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E a Potencial Pleno, que é uma escola de resultados dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você veio ao mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carreira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais que negócio, uma verdadeira escola de resultados. E se você curtiu esse episódio, já curte, já segue a gente também, se inscreve no canal para receber as notificações dos novos episódios e encaminha aí para um empresário, para um líder, para um casal que realmente precisa escutar o que esses dois trouxeram aqui, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida deles também. Bora, tamo junto!